bem-vindos. Sabe aquela sensação de passar horas estudando algo, seja para o trabalho, para a faculdade ou, sei lá, só por curiosidade, e uma semana depois parece que tudo sumiu da cabeça? Nossa, sim. Ou pior, você termina um curso inteiro e percebe que, na prática, na hora do vamos ver... Você não sabe aplicar quase nada. Exatamente. É um sentimento universal e muito frustrante. E é bem esse o problema que as fontes de hoje atacam de frente. Sim. Estamos mergulhando no livro Ultra Aprendizado, do Scott H. Young, que investiga uma abordagem de aprendizado bem diferente. Bem diferente. Intensa, autodirigida e, sendo bem sincera, um pouco radical. Radical é uma ótima palavra. E a nossa missão aqui é desempacotar essa estratégia. As fontes estão cheias de histórias que parecem tipo ficção, né? Totalmente. Gente que aprendeu o currículo de 4 anos de ciência da computação do MIT em só 12 meses. É absurdo. Ou que se tornou mestre de xadrez em tempo recorde. São feitos assim extraordinários. A pergunta é, como? E tudo começa com a história do próprio autor, o Scott Young. É importante dizer, ele não era aluno do MIT, não. Não, ele era só um cara. Exato, só um cara que descobriu que o MIT disponibilizava online, todo o material do curso de ciência da computação, as aulas gravadas, listas de exercícios, provas antigas. Tudo. E aí ele pensou algo que, assim, a maioria de nós nem ousaria considerar. Ele olhou para aquilo e falou, será que eu consigo aprender tudo isso sozinho em casa e muito mais rápido? E ele topou o próprio desafio. Chamou de Desafio MIT. E em menos de um ano, ele conseguiu. Como? Ele assistia às aulas em velocidade 2x, focava totalmente em ser capaz de passar nas provas finais e, claro, entregar os projetos de programação. Ele não estava lá pelo diploma, sabe? Ele estava lá pelo conhecimento puro, que era aplicável. Isso. E o que eu acho mais incrível é que ele não parou por aí. Isso foi só o começo, na verdade. Sim, depois dessa experiência ele se jogou num projeto ainda mais maluco. Muito mais. O ano sem inglês. Exato. Ele passou um ano viajando por 4 países, Espanha, Brasil, China e Coreia do Sul, com uma regra muito simples e... brutal. A partir do momento em que o avião pousava, ele estava proibido de falar uma palavra em inglês. E esses 2 projetos são, no fundo, a cara do que o livro chama de ultra-aprendizado, né? É essa a ideia central. Certo. Não é um aprendizado de fim de semana, casual. É uma estratégia consciente, um esforço focado, deliberado, para dominar uma habilidade no menor tempo possível. Ok, a ideia de intensidade é ótima, mas parece exaustiva. Como é que alguém consegue manter esse ritmo sem ter um burnout? Ótima pergunta. A fonte dá alguma pista sobre o lado prático disso? Como essa intensidade se traduz num método? Sim, e é aí que entram os princípios. O primeiro, e talvez o mais importante de todos, é o da prática direta. A filosofia é bem simples. A melhor forma de aprender a fazer algo é, fazendo exatamente aquilo. Parece óbvio, né? Mas quando a gente para pensar na educação tradicional... a gente vê que quase nunca é assim. Exato. A gente passa anos aprendendo a teoria da natação fora da piscina. Perfeito. E a fonte traz um caso que ilustra isso de uma forma, dolorosa. A história de um arquiteto, Vatsal Jaiswal. Ah, sim. Recém-formado, com diploma e tudo, mas não conseguia arrumar um emprego. E ele enviava o portfólio dele. Isso, aquele que ele tinha construído na faculdade, e só recebia não como resposta. E por quê? O que tinha de errado com o portfólio? O portfólio dele era acadêmico, cheio de projetos conceituais, designs artísticos, sabe? Coisas que os professores valorizavam. Mas que o mercado não queria. Exatamente. As empresas de arquitetura do mundo real queriam outra coisa. Queriam ver projetos práticos, domínio de softwares específicos, tipo Revit. Conhecimento de regulamentação de construção. Habilidades que a faculdade, simplesmente não ensinou. Então ele basicamente criou o próprio estágio, sem ter um chefe. Ele se deu as tarefas que o mercado daria para ele. Exatamente. Ele fez uma engenharia reversa. Pesquisou as firmas de arquitetura onde queria trabalhar, viu o tipo de projeto que elas faziam... e decidiu replicar. Isso. Ele aprendeu a usar os softwares que elas usavam e criou um portfólio novo, do zero, que parecia ter saído de dentro de uma dessas empresas. E o resultado?
Imediato. Com o novo portfólio em mãos, as 2 primeiras empresas que ele procurou ofereceram um emprego. Uau! É uma história poderosa porque ataca um problema gigante da educação que os especialistas chamam de transferência. A dificuldade de transferir o conhecimento, né? Isso, a ideia de que você aprende algo na sala de aula e magicamente consegue usar no mundo real. Na maioria das vezes não funciona. Pois é, e a prática direta é um atalho para resolver esse problema. O que é incrível no caso do Watzal é que o feedback dele era o próprio mercado de trabalho, né? Se o portfólio funcionava, ele conseguiu emprego, se não, não. Um feedback brutal e direto. Muito. O que me lembra de outro exemplo que a fonte traz, de um lugar completamente diferente. O mundo da comédia. Sim, o do comediante Chris Rock. Mesmo no auge da fama, quando ele já lotava arenas gigantescas, ele tinha um hábito. É curioso. Ele voltava para clubes de comédia minúsculos, em noites aleatórias, muitas vezes sem anunciar, e subia no palco. Mas por quê? Ele não precisava mais disso, financeiramente falando. Ele não precisava do dinheiro, mas precisava do aprendizado. Nesses clubes pequenos, a plateia não estava lá necessariamente por ele. Eram só pessoas que queriam dar umas risadas. Então o feedback ali era... Puro, honesto. Se a piada nova fosse ruim, ele ouviria o silêncio constrangedor. Não tinha aquele aplauso garantido que ele teria num grande teatro só por ser o Chris Rock. Entendi. Ele queria saber se a piada era engraçada por si só, não porque ele era famoso. Exato. A fonte até diz que ele abaixava as expectativas da plateia de propósito. Falava coisas tipo, gente, hoje não vai ser tão bom. Sim, só para garantir que a reação fosse a mais genuína possível. É a busca ativa pelo feedback. Mas isso é muito difícil, né? Ninguém gosta de ouvir que a piada não tem graça. A gente, por natureza, foge da crítica. E a fonte argumenta que esse é um diferencial dos ultra-aprendizes. Eles não fogem. Pelo contrário, eles caçam o feedback. Eles entendem que a crítica desconfortável é a informação mais valiosa que eles podem receber para melhorar. É a bússola deles. Mas tem um ponto importante aí. Qual? A fonte adverte que nem todo feedback é útil, né? Com certeza. Existe o feedback destrutivo, focado no ego, aquele você é preguiçoso ou você não leva jeito para isso. Esse tipo de crítica só desmotiva. Exato. O feedback que os ultra-aprendizes buscam é informativo. Ele não ataca a pessoa, ele aponta uma falha específica na tarefa, não é sua piada é ruim, é essa piada não funcionou porque a premissa não ficou clara. É sobre transformar a crítica em dados. Perfeito. Faz todo sentido. É como quando eu tento mostrar um rascunho de algo que escrevi para alguém. Meu primeiro instinto é dizer, olha, ainda não tá bom, tá? Só para baixar a expectativa. Para suavizar a crítica que pode vir. É uma defesa. Isso. Eles, pelo visto, fazem o oposto. Então, o aprendizado é um ciclo. Praticar diretamente, pegar o feedback, ajustar. Mas tem uma peça nesse quebra-cabeça que a gente sempre negligencia. A memória. Exato. De que adianta tudo isso se a gente esquece na semana seguinte? Isso é muito real. Quem nunca leu uma página inteira de um livro e ao chegar no final não fazia a menor ideia do que leu? Sim. A gente acha que está aprendendo, mas na verdade só está passando o olho no material. E esse fenômeno tem nome, né? Tem. Ilusão de fluência. Reler um material é fácil e o nosso cérebro confunde essa facilidade com domínio. E qual o antídoto? O princípio do ultra-aprendizado para combater isso é a recuperação. A ideia, que é apoiada por muita pesquisa em neurociência, é que o ato de forçar a mente a lembrar de uma informação é o que realmente a fixa na memória. Então, em vez de reler as anotações, a dica seria, sei lá, fechar o caderno e tentar escrever de cabeça tudo que você lembra sobre o assunto? É isso? Exatamente. É um processo ativo e muitas vezes doloroso, mas infinitamente mais eficaz. E a fonte traz um exemplo histórico que é, nossa, espetacular. Qual? O do matemático indiano Srinivasa Ramanujan, um gênio autodidata do início do século XX com contribuições incríveis para a matemática. Ok. E como ele se encaixa nessa história de recuperação? Acontece que o Ramanujan, crescendo na Índia com acesso bem limitado a livros, conseguiu um exemplar de um livro que continha milhares de teoremas matemáticos. Certo. Só que tinha um detalhe crucial. O livro listava os teoremas, mas não apresentava as provas, as demonstrações de como se chegava naqueles resultados. Ah,
Então era como ter a resposta de todos os exercícios, mas sem a resolução. Perfeito. E para realmente entender, Ramanuja não teve escolha. Ele teve que, recriar as provas de cada teorema por conta própria. Caramba! Ele passou anos, sem nem saber, praticando a recuperação de conhecimento no nível mais hard que se possa imaginar. Ele não consumia a informação passivamente, ele a reconstruía a partir do zero. E esse esforço? Foi o que forjou a compreensão matemática absurdamente profunda que ele tinha. É uma história incrível, mas soa como um caso de 1 em 1 milhão. Um gênio nato. Para uma pessoa normal tentar forçar a memória e falhar constantemente, isso não pode ser super desmotivador? Sem dúvida. Tipo, a sensação de que você é burro por não conseguir lembrar. Com certeza é um risco. Mas a chave é mudar a perspectiva. O objetivo não é ter uma recuperação perfeita sempre. A pesquisa mostra que o próprio esforço de tentar lembrar, mesmo que você falhe, Já ajuda. já fortalece as conexões neurais. É como tentar levantar um peso na academia. Mesmo que você não consiga completar o movimento, o esforço em si já está construindo músculo. O aprendizado acontece na dificuldade. Entendi. E quando você faz esse processo de recuperação e reconstrução do conhecimento muitas e muitas vezes, algo interessante acontece. O quê? O conhecimento deixa de ser um conjunto de fatos decorados e se transforma em algo mais profundo. Vira intuição. E aí a gente chega no físico Richard Feynman. O exemplo máximo disso. Ele era visto como um mágico pelos colegas, né? Resolvia em minutos problemas que outros físicos levavam semanas para decifrar. Pareciam um dom sobrenatural. Exato. Mas o livro faz um ótimo trabalho em desmistificar essa mágica. A intuição do Feynman não vinha do nada. Vinha de métodos muito concretos e de uma honestidade intelectual brutal consigo mesmo. Certo. Uma das regras dele era nunca desistir de um problema facilmente. Ele se forçava a ir mais fundo, a entender os princípios básicos de uma forma que ninguém mais fazia. Ok, mas ir mais fundo ainda soa um pouco vago. Como ele fazia isso na prática? A fonte descreve uma das regras de ouro dele. Prove para entender. Ele não aceitava uma fórmula ou uma teoria como dada. Ele precisava desmontar e remontar com as próprias mãos. E como ele fazia isso? Por exemplo, se ele lia sobre um teorema matemático complexo, ele imediatamente criava um exemplo concreto e simples na cabeça dele. A fonte diz que ele imaginava algo como uma bola verde peluda. Uma bola verde peluda. Sim, e testava cada condição do teorema contra aquele exemplo simples. Se algo não batesse, ele sabia que ou a teoria estava errada, ou, mais provavelmente, que ele ainda não a tinha entendido de verdade. E essa é a base da famosa técnica Feynman, certo? Exatamente. A ideia de tentar explicar um conceito complexo com as palavras mais simples possíveis, como se estivesse ensinando para uma criança. É genial, porque esse processo revela imediatamente onde estão os buracos no seu próprio entendimento. Precisamente. E isso se conecta com uma de suas frases mais famosas. O primeiro princípio é que você não deve se enganar. E você é a pessoa mais fácil de se enganar. Uau! A intuição dele não era um poder mágico, era o resultado de um volume imenso de prática deliberada em construir um entendimento genuíno, camada por camada, a partir dos fundamentos. Era um conhecimento à prova de auto-engano. Então, juntando todas as peças, o que a gente tem aqui não é uma coleção de dicas de estudo. É quase uma filosofia de aprendizado. Sim. Prática direta, feedback constante, recuperação ativa e a construção de uma intuição profunda. É uma mudança de mentalidade. Deixa de ser um processo de consumir informação passivamente, como se a gente estivesse enchendo um balde, e passa a ser um processo ativo de construir conhecimento, tijolo por tijolo. É uma abordagem que exige muito mais esforço e intensidade, sem dúvida. Muito mais. Mas os exemplos mostram que os resultados podem ser transformadores. O que nos deixa com um pensamento final para a nossa discussão, inspirado por outra história fascinante das fontes. As irmãs Polgar. Exato. O pai delas, Laszlo Polgar, acreditava firmemente que gênios não nascem, são feitos. Ele decidiu provar isso. É uma história impressionante. Ele e a esposa educaram as 3 filhas em casa, com um currículo focado intensivamente num único objetivo: transformá-las em grandes mestras do xadrez. E o resultado? Foi que as 3 se tornaram jogadoras de nível mundial.
A Judith Polgar é considerada a maior jogadora de xadrez feminina de todos os tempos. O que nos leva à pergunta final, então. A história dela sugere que, com o método certo, a genialidade pode ser, de certa forma, fabricada. E a questão que fica para reflexão é: até que ponto o talento é, na verdade, um método? Se a genialidade pode ser projetada através de um aprendizado intensivo e planejado, quais são os limites e as implicações disso? E o que isso significa para como nós encaramos nosso próprio potencial e para a forma como educamos as futuras gerações.